Vamos dessa forma, serenando os nossos corações e as nossas mentes, lembrando da figura amorável do Mestre Jesus e pedindo para que Ele esteja conosco hoje e sempre. E que Sua luz se estenda sobre toda a nossa casa, protegendo todos os nossos entes queridos que lá estão. E se qualquer mão espiritual esteja perdido por lá, que possa ser reconduzido ao centro espírita para que possa sofrer esclarecimento. Dessa forma, vamos pedindo para que Deus também possa ajudar os nossos entes queridos com muita luz, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vamos pedindo para que a luz de Deus e de Jesus possa se estender também por todos os nossos irmãos moradores de rua, os nossos irmãos dependentes químicos, para que encontrem luz em sua caminhada. Que essa luz também possa cobrir todos os hospitais, todas as instituições de caridade, e muita paz e muito amor. Dessa forma, vamos direcionando a prece de Cáritas ao nosso Pai em forma de abertura aos trabalhos de hoje. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem, e que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fala de nossas almas, o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Prece de Cáritas. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre cuidar do corpo e cuidar do espírito. Esse tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Por que cuidar do corpo e cuidar do espírito? Por que nós, espíritas, pensamos dessa forma? Durante muito tempo na história da humanidade, e ainda hoje, se perdura esse pensamento de que a alma é tudo, o corpo não é nada. Na verdade, o corpo seria um instrumento, um objeto que fragiliza a alma, que prejudica o avanço da alma. Então você tinha que mortificar o corpo para que o espírito pudesse ascender espiritualmente, pudesse evoluir, pudesse progredir espiritualmente, já que o corpo físico nos impede desse avanço espiritual, esse entendimento. Por que isso? Porque o corpo impõe necessidades especiais a todos nós. Nós sabemos que o corpo físico precisa de atenção. Nós precisamos nos alimentar, precisamos tomar água, e o corpo sempre fica mandando esses recados. Temos necessidades fisiológicas,
né? Temos também necessidades sexuais, né? Tudo que o nosso corpo físico tem a parte explícita, específica da genitália. E a genitália existe porque é um órgão de reprodução, seja ele masculino, seja ele feminino. E o corpo físico impõe essas condições para nós e cobra essa parte também. Então, muitos daqueles que não acreditam na importância do corpo físico, vê ele apenas como obstáculo para a iluminação espiritual, ele vai querer mortificar o corpo físico. E durante muito tempo, e durante esses momentos atuais ainda, você acaba se mortificando o corpo físico, tentando alcançar essa iluminação. Contudo, você pode chicotear o corpo físico, que era uma prática nos templos, né? Cristãos da Idade Média, até hoje em dia ainda se usa o silício ainda, para poder acalmar os desejos do corpo. Mas nem sempre é do corpo, às vezes também é do espírito. O espírito traz energias, traz coisas do passado que precisam ser trabalhadas no momento atual de encarnado. E o espírito também tem essas dificuldades para trabalhar, e tanto que vem no corpo determinado para trabalhar essa necessidade, seja ela sexual, seja ela moral e etc. Há outros que entendem que o corpo físico é apenas o corpo físico, a vida é apenas o corpo físico. Morreu, automaticamente acabou a vida. E, nesse sentido, eles procuram viver o máximo possível da vida. Procuram extrair tudo o que é possível do corpo físico, vivendo em busca do prazer. E são a maioria na sociedade. Mesmo entre aqueles que acreditam na existência da vida após a morte do corpo físico, tem uma prática muito parecida dos materialistas, que é extrair o máximo possível do corpo físico. E aí, nesse sentido, a gente vê o sexo desregrado. Tanto que a indústria cinematográfica que mais cresce é a pornográfica. E a pornografia está aí de fácil acesso para todos nós. Via internet, celular, computador, você consegue acessar a pornografia, né? Às vezes criança começa muito cedo a acessar a pornografia e os pais nem se dão conta disso. Então, a aceleração, né, nesse aspecto sexual. E procuram, aqueles materialistas que acreditam que a vida é apenas o corpo físico, procuram extrair o máximo possível do corpo. Automaticamente, como eu tinha falado logo atrás, que nessa busca desenfreada pelo prazer, apelam para a sexolatria, ou apelam também para a gula, aqueles que não se acham capazes de se satisfazer fisicamente através via sexual, ou porque tem algum impedimento, seja ele psicológico, seja ele físico, procura se satisfazer de alguma forma, e às vezes acaba apelando para a gula. Isso é um dos sinais também do desequilíbrio, né? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde viver dói, tem muito sacrifício, e as pessoas procuram extrair o máximo possível da vida, do corpo físico, e acaba indo por esses caminhos. Sejam eles materialistas ou sejam cristãos, muitos dos cristãos vivem dessa forma. Há aqueles que, por acreditar também que o corpo físico é o fim em si mesmo, significa que depois do corpo físico não há mais nada, que procura conservar o corpo. Vão para as academias, querem viver eternamente jovens, né? Como se isso fosse possível. Procura se exercitar, e isso provoca também um sacrifício do corpo, né? Porque o corpo físico também tem seus limites.
ele tem seus limites que nos impõem a todo momento sacrifício. E às vezes o exercício em excesso também prejudica. Tanto aquele que procura sacrificar o corpo, né, aqueles que acreditam na existência de Deus, mas acreditam que o corpo também é um instrumento da perdição, que sacrifica o corpo, chicoteia o corpo, para que o corpo assim possa não interferir na sua evolução espiritual. Há aqueles que acreditam na existência de Deus e sacrificam o corpo pelo excesso de gula, pelo excesso de bebidas, pelas energias negativas que contraem dia a dia. E há também aqueles que procuram manter o corpo físico o mais jovem possível, só que elevam em excesso, prejudicando também um bom equilíbrio do corpo. O Espiritismo ele surge exatamente para demonstrar que aqueles que renegam o corpo físico, que não entendem a importância do corpo físico para o espírito, estão errados, como aqueles também que procuram viver apenas da satisfação das necessidades corporais, também estão errados. Então, a necessidade do equilíbrio. O que o Espiritismo propõe é exatamente o equilíbrio, né? Você saber que o corpo físico, sim, é um instrumento, não é dos melhores que existe no universo, porque aqui no mundo de provas e expiações é uma coisa muito pesada, que impõe limites na nossa liberdade. Contudo, ele também é um instrumento de aprendizado. Então você tem que nem tanto você se descuidar do corpo, nem tampouco você procurar usufruir do corpo o máximo possível. Você tem que manter o equilíbrio. Por que isso? Porque o corpo físico é exatamente um instrumento que o espírito tem de acordo com a sua necessidade evolutiva. Então, se você tem lá alto, se você é baixo, se você tem tendência a engordar desde sempre, desde que você se entende por gente, ou se você é magro demais, ou se você não pode ter filho, ou se você engravida muito fácil, isso vem, não é uma punição de Deus. É um instrumento que está afinizado à sua necessidade de evolução espiritual. Logo, cabe você tirar o melhor aproveitamento possível do corpo físico. De que forma você faz isso? Cuidando do corpo físico também. Vamos fazer um paralelo com as crianças que vão para a escola, estão na idade escolar. Quando elas estão na idade escolar, ela precisa do quê? De caderno, de lápis, de borracha, caneta, livros, precisa do prédio escolar. Se essa criança pegar esse caderno, não cuidar bem do seu material escolar, seja ele o caderno, lápis, borracha, mochila, e destruir, ela vai ser o quê? É um ser, mesmo que pequeno, não percebeu a importância do cuidado material, porque é através desse material que ele vai lhe proporcionar o desenvolvimento da sua capacidade cognitiva, ou seja, sua inteligência racional, a sua racionalidade. Então, se ela pega e rasga, se ela joga fora, ela está sendo ingrata, porque está perdendo a oportunidade de aprender com tudo isso. Se nós, tendo consciência disso, a gente vive apenas à procura do prazer para atingir as nossas necessidades emocionais, que às vezes é totalmente desequilibrada, né? Vai contra a lei do equilíbrio, automaticamente você está prejudicando a sua oportunidade de crescimento espiritual. Por que isso? Porque todos nós aqui, como já foi falado antes, temos um corpo que ele nos serve como instrumento, está lá de acordo com a nossa necessidade de aprendizado. Ou seja, nosso corpo físico também vem com prazo de validade,
que seria uma, digamos, uma bateria. Essa bateria você pode gastar mais rápido, né? Ou mais devagar. Ele vem com prazo de duração. Então, cada espírito vai ter um corpo de acordo com a sua necessidade, com prazo de validade determinado, que é aquilo que foi traçado no plano espiritual para o seu desenvolvimento, para alcançar aquilo que você precisa, você necessita. E se você, toda vez que você usa de uma maneira desregrada, sem equilíbrio do seu corpo físico, o que acontece? Você pode gastar mais a bateria. E automaticamente você pode ser considerado um suicida. Para o espiritismo não tem só o suicídio, aquele que nós conhecemos que a pessoa vai lá por vontade própria, tira a sua própria vida, se enforca, dá um tiro, etc. Há o suicídio inconsciente, em que o sujeito, por não ter conhecimento das leis divinas, ele gasta o corpo apenas para satisfazer suas necessidades, também espirituais, que é no sentido mais negativo, no sentido mais da sensação do que do sentimento, sensação do sexo, sensação da gula, sensação dos produtos etíricos, que é bebida, ou das drogas. O que você faz? Você desequilibra o seu corpo, você está gastando mais sua energia. E você gastando mais sua energia, você é considerado suicida inconsciente. Foi o caso que aconteceu com o André Luiz. O André Luiz, quando ele desencarnou, ele foi chamado pelos espíritos que estavam lá no umbral de suicida. E ele não entendia, ele falava, pô, eu não sou suicida. Eu lutei, fiz cirurgia até no estômago, eu não tirei minha própria vida. Depois ele entendeu que ele era suicida inconsciente exatamente por ter usado, né, seu livre-arbítrio de uma maneira incorreta, que provocou um desgaste do seu corpo físico, além de sua necessidade de aprendizado espiritual. Pois bem, mas há casos de espíritos que podem usar essa energia de uma maneira muito rápida, mas que não vem incorrer em suicídio? Sim. Há o caso nos livros psicografados de Chico Xavier e André Luiz, em que o André Luiz relata, em que eles foram visitar um operário, e esse operário, para atender as necessidades da família e também se não me engano, de uma instituição de caridade espírita, ele trabalhava muito e provocou o quê? O desgaste do corpo físico antes da hora determinada. Aí o André Luiz perguntou, mas então, ele é um trabalhador, inclusive ele é um trabalhador do centro espírita, como ele pode fazer isso? Então ele está sendo suicida. Daí o espírito orientador do André Luiz falou assim, olha, no caso dele é diferente. Ele não gastou energia para satisfazer as suas necessidades, e sim gastou as suas energias mais rápido do que deveria para atender às necessidades de terceiros. Então é um caso diferente. Então aquele espírita não era, em nenhum momento, um espírito suicida inconsciente. Ele era, sim, um espírito benemérito que usou do seu corpo físico a serviço de uma coletividade para a transformação material, de ajuda material daquela coletividade. Então, na verdade, era um espírito que era bastante desprendido das suas vaidades e foi capaz de doar sua própria vida corporal para atender às necessidades das pessoas que estavam à sua volta. Então, esse é uma observação importante. Logo, o que nos cabe nessa situação? Nós precisamos do corpo físico, ponto. Devemos cuidar do corpo físico da melhor maneira possível, assim como o sujeito consciente da necessidade, a importância de um livro para o seu desenvolvimento intelectual e também espiritual, ele vai cuidar do livro. Ele vai cuidar do livro por quê? Porque aquele livro vai lhe garantir informações suficientes para a sua transformação.
Então ele vai cuidar. Nós, espíritas, temos que ter consciência que precisamos do corpo físico para alcançarmos, ou minimamente, chegar mais perto possível daquilo que nós planejamos um plano espiritual para o nosso desenvolvimento espiritual. Para isso, precisamos do corpo físico. O corpo físico aqui é fundamental para todos nós. Aí nós temos que tomar cuidado. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, em primeiro lugar, hoje, na sociedade, as pessoas estão procurando bastante a questão espiritual, de uma maneira positiva ou negativa, não vou entrar nesse mérito, mas estão esquecendo essa questão do corpo, cuidar do corpo, do equilíbrio do corpo. Porque o corpo ele é um instrumento necessário. E é interessante que existe hoje uma pandemia, não é o coronavírus não, tá? Uma outra pandemia, a pandemia da obesidade, que é pouco falado no momento, exatamente porque o coronavírus está aí pegando todo mundo, mas a obesidade é uma coisa muito grave e está transformando, as pessoas estão morrendo mais rápido do que deveriam. E nós devemos ficar atentos perante essa realidade. Como nós devemos ficar atentos? Cuidando, fazendo movimentação com o corpo físico. A gente não precisa se tornar um atleta, precisamos sair correndo por aí, mas precisamos colocar o corpo físico em movimento. E colocar o corpo físico em movimento traz uma série de resultados positivos para o corpo, como, por exemplo, você começa a liberar substâncias químicas no cérebro que combatem a depressão, que é o mal do século hoje, né? Combate a depressão, combate uma série de doenças mentais, melhora o seu intestino, melhora o seu batimento cardíaco, né? Combate a gordura acumulada durante muito tempo no sangue, no coração, no fígado, e nós temos que fazer esse trabalho perene, sempre, porque aí nos traz maior equilíbrio. E também intelectual, porque quando você tem um corpo físico mais equilibrado, melhor vai funcionar o seu cérebro. E assim, melhor será para o desenvolvimento do seu espírito. E quanto mais equilibrado tiver seu corpo, mais oportunidades de aprendizado você vai ter. Então nós temos que procurar trocar a nossa rotina da vida. Procurar fazer mais caminhadas. Vem de ir na padaria de carro, procurar ir a pé. Procurar fazer atividades físicas. Mas eu não posso andar na rua porque eu não consigo respirar com aquela máscara. De fato incomoda bastante. Mas hoje, quando você acessa a internet, seja pelo tablet, celular, computador ou até pela Smart TV, você pode entrar no YouTube e lá você vai N exemplos de exercício físico que você pode fazer em casa e provocar o equilíbrio do seu corpo físico. Então o momento é agora. Estamos num momento de transição planetária, em que precisamos do corpo físico, mas em forma possível para o nosso desenvolvimento espiritual. Então nós temos que cuidar. E aí, pasmem, hoje nós sabemos que o coronavírus ele tem o resultado mais mortífero, digamos assim, em pessoas que são obesas, pessoas que são sedentárias. E aí nós temos que tomar cuidado, um cuidado maior com tudo isso. Então esse assunto é um assunto que está relacionado ao espírito, ao espiritismo, relacionado às nossas necessidades. Então é importante cuidar do corpo e cuidar do espírito. Todos nós precisamos desse cuidado especial para que possamos alcançarmos o objetivo traçado na pátria espiritual. Aproveitem a oportunidade, coloque o corpo para se movimentar para você ter um resultado mais positivo. Fique na paz e na luz do Mestre Jesus, hoje e sempre.